E aí pessoal, começando mais um vídeo aqui do canal e o assunto de hoje é coletor de pó. Alguns dias atrás eu fiz a instalação aqui na minha oficina de um coletor de pó da Ferrari. E eu estou usando esse coletor tempo suficiente para encher uma colinha aqui com pontos positivos e negativos. Mentira, são só 4. 4 positivos e 4 negativos que eu identifiquei nesse primeiro contato, nesses primeiros usos dessa ferramenta. Então é isso que você vai acompanhar a partir de agora, coisas boas e ruins que eu identifiquei no coletor de pó da Ferrari. No final do vídeo vai ter algumas dicas aí para você deixar o seu sistema, o seu coletor de pó, o seu sistema de coleta melhor do que ele foi projetado e pensado para ser em seu estado padrão original. Bom, antes da gente começar a falar sobre os pontos positivos, eu preciso te dar um pequeno aviso, e esse aviso representa a minha transparência e o meu compromisso com você que me assiste aqui na internet. Este vídeo aqui foi patrocinado pela Ferrari Ferramentas. Eles enviaram esse coletor de pó gratuitamente para que eu pudesse usar, testar e trazer esse review até vocês. Porém, quando a Ferrari entrou em contato comigo, eu disse, tem uma única condição para a nossa parceria. A minha opinião não está à venda e não tem preço. Eu aceito se eu puder testar o produto, usar ele e falar a real. E dar a minha opinião de verdade sobre o produto. Não tem esse negócio de script, de cronograma, de isso você pode falar, isso você não pode falar. A Ferrari aceitou, concordou com isso, mandou o coletor e disse, testa e fala o que você quiser do coletor de pó. E é só por isso que você está vendo esse vídeo agora. Agora sim, vamos falar sobre os pontos positivos. Eu quero começar falando sobre o motor. Apesar de ser um motor todo de alumínio, eu não fiz a autópsia dele para ver se por dentro é também, mas a carcaça dele é toda de alumínio. Eu coloquei ele para trabalhar por períodos longos. Eu deixei ele até 2 horas, 2 horas e meia ligado direto, porque eu separei uma boa pilha de madeira para planar e deixei esperando o coletor de pó chegar para ver se ele já ia dar conta do pior serviço que eu tenho aqui, que é com as planas. E eu posso garantir que o motor não esquenta a ponto de você ter que se preocupar. Ele tem o aquecimento normal de um motor, que é padrão de todo motor elétrico, mas você pode, depois de 2 horas, ir lá colocar a mão no motor, não vai queimar sua mão, não é preocupante, não é algo que você precisa, que seja um ponto de atenção, de você ter que trabalhar um pouco, desligar, trabalhar um pouco, desligar. Então eu usei ele por um pouco mais de 2 horas direto, ligado direto, pau e pau, e ele não esquentou de forma a que eu precise me preocupar com isso. Então, ponto positivo. Segunda questão é que é silencioso. Então você pode usar o coletor de pó em conjunto com uma outra ferramenta, ou só o coletor de pó para fazer a limpeza da sua oficina, por exemplo, e ele não tem aquele barulho irritante de um aspirador de pó, por exemplo. Então o motor aguenta trabalhar direto, sem esquentar, e é silencioso, o que traz um pouco mais de conforto quando você está usando ele. Então a questão aqui é que ele é muito mais confortável para o sistema de audição do que um aspirador de pó. Então se você vai usar por longos períodos, isso vai fazer muita diferença. Mesmo você usando um bom protetor auricular, o coletor com aspirador acaba cansando o seu sistema auditivo de uma forma muito mais acelerada. Então você acaba criando um estresse, digamos assim, que pode ser evitado com um coletor de pó em relação a um aspirador convencional. Próximo ponto positivo é a questão da hélice, da turbina interna desse coletor de pó, que ela é de metal, não é plástico como a maioria dos coletores que tem aí no mercado, que são concorrentes desse da Ferrari. Então só aí já ganhou 2 pontos muito positivos. A questão de você trabalhar de forma contínua, sem se preocupar com o motor ficar aquecendo demais, e a turbina, a hélice ser de metal. Então esses coletores de pó eles são projetados para que passe todo o resíduo por dentro dessa turbina e vá para o saco de reservatório. Aliás, isso eu acho errado, você usar dessa forma, mas depois eu vou te mostrar como eu acho correto. Mas enfim, essa turbina, essa hélice é de metal nesse coletor da Ferrari. Então você não precisa se preocupar se vai ir um pedaço de madeira lá para dentro, se vai ir um resíduo de ferro, uma chapa que você cortou e ficou um caco ali no chão. Se isso entra no seu coletor, não tem problema, teoricamente, de quebrar a hélice, a turbina, já que ela é de metal, é bem mais resistente do que algo de plástico. É claro que todo ônus tem um bônus, então o fato dessa hélice ser metálica, o motor demora um pouquinho mais para conseguir tirar ela da inércia, porém, depois que começou a funcionar, vamos embora, e daí o próprio peso dela acaba ajudando o motor. Então ele demora um pouquinho mais para dar a partida por conta do peso adicional dessa hélice ser metálica.
E o próximo ponto positivo, que daí aqui não é uma exclusividade desse coletor de pó, a maioria desse mesmo segmento tem essa possibilidade, é que você pode colocar rodinhas nessa base dele e usar ele no chão, solto, como se fosse um aspirador, por exemplo, ou tem os engates para você montar na parede, então você escolhe como fica mais prático e mais confortável para você usar. Eu aqui optei por instalar ele na parede, porque a minha oficina é estreita, então eu não gosto de nada me atrapalhando aqui no chão, tirando o meu espaço de trabalho de transitar aqui por dentro da oficina, então eu instalei ele na parede. Mas se você não tem uma oficina, por exemplo, quer trabalhar no quintal de casa, você pode instalar as rodinhas e daí você vai ter um coletor portátil, digamos assim, que você pode levar do lado da máquina que você vai estar usando. Então esses são os pontos positivos que eu identifiquei até então, no meu ponto de vista bem relevantes, principalmente a questão do motor e da hélice, que eu identifiquei nesse coletor de pó até agora. Bom, agora você já viu a parte boa, mas eu tenho aqui anotado os 4 pontos negativos que eu quero comentar aqui também com vocês no vídeo. O primeiro, o mais importante deles, é que o meu coletor de pó tem um pouco de vibração que não precisava existir. Tá? Não é crítico, não é preocupante do ponto que eu posso deixar ele em cima da bancada e ele não vai sair andando sozinho até cair na oficina, ou enfim, não é nesse tipo, é um pouco menos do que isso. E por que eu digo que não precisava existir? Porque eu dei uma olhada internamente nele e a parte da hélice da turbina ela não está perfeitamente alinhada no acoplamento do eixo ali, ela deve ter ficado um pouquinho torta. O fato é que quando ela gira, ela faz esse movimento aqui. Então esse movimento da hélice gera essa vibração, por isso que eu disse que ela não precisava existir. Então uma pequena correção que poderia ter sido feita, que poderia ter sido melhorada, e a vibração seria praticamente nula. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que a máquina ela vai ter um pouquinho mais de ruído do que ela teria se fosse perfeita, vai ter um pouquinho menos de eficiência do que ela teria se fosse perfeita, e o desgaste dos rolamentos do motor ali vai ser um pouquinho mais rápido do que se ela fosse perfeita. Então são esses pequenos pontos. Não é algo preocupante, como eu falei aqui, mas existe e eu considerei um ponto negativo, por isso a menção aqui no vídeo. Outra coisa que eu notei também é que o tecido do saco coletor, do saco que serve como reservatório, é um pouco fino para essa finalidade. Deveria ser um tecido um pouco mais grosso, com a malha mais fechada um pouquinho, porque do jeito que está aqui, vaza um pouco da poeira, principalmente a poeira mais fina para fora, e acaba sujando, digamos assim, o ar ao redor do coletor de pó. Então poderia ser melhor se o tecido fosse um pouquinho mais apropriado para essa finalidade. Próximo ponto negativo, eu identifiquei na emenda das duas partes metálicas ali próximas da saída, da exaustão do coletor, eu identifiquei pequenos pontos de vazamento de poeira. Tá? Então a solda ali, a emenda dessas duas partes metálicas não está perfeita, tem alguns vincos, algumas falhas, e por essas falhas acaba escapando um pouquinho de poeira fina, e isso é jogado para o ambiente. Então eu vou ter que selar isso com silicone, com um PU, alguma coisa ali, para evitar esse tipo de vazamento, mas é algo que deveria vir perfeito de fábrica no meu entendimento. E por último, eu considerei como um ponto negativo, mas daí olhando para a minha necessidade aqui, não vem nada de mangueira junto com o coletor de pó, vem só o coletor de pó e nada mais. Então eu acho que poderia vir pelo menos aí 1 metro de mangueira de 100 mm flexível junto para você fazer o acoplamento num reservatório, num separador de partículas, evitaria de você ter que comprar isso separadamente. Entendo também que a maioria das pessoas vai comprar mangueiras adequadas para sua necessidade, mas um pedacinho ali não faria mal para ninguém e facilitaria a vida de quem é hobbyista, como eu, por exemplo, para construir um separador de partículas e fazer o acoplamento sem precisar ir lá comprar a mangueira para fazer esse acoplamento. Agora que você já viu os prós e os contras do coletor de pó, tem uma pergunta bem interessante para fazer aqui. Eu, Ricardo, compraria o coletor de pó da Ferrari depois dessa informação que eu acabei de passar para vocês? Sim, eu compraria. Sabe por quê? Eu pude testar ele, eu pude botar a mão, eu pude experimentar ele aqui nas minhas máquinas, ele desempenhou super bem nas máquinas que eu coloquei ele aqui, que foram plana, serra de bancada, furadeira de bancada, lixadeira. Foi super tranquilo para a limpeza da oficina também. Mas depois dessa informação eu compraria ele por duas coisas, dois fatores que seriam determinantes para eu escolher ele. O fato de eu poder usar ele de forma contínua, sem me preocupar com o motor, e o fato de ser de metal, a hélice, a parte da turbina interna dele. Então essas duas coisas seriam determinantes para mim. E por que a questão de poder usar ele de forma contínua é tão importante no meu ponto de vista? Porque o coletor de pó é a ferramenta que mais tempo vai ficar ligada na sua oficina. Você vai, por exemplo, preparar madeira para um projeto, vai passar na plana, o coletor de pó está ligado. Vai serrar, o coletor de pó está ligado. Vai passar no desengrosso, está ligado o coletor. Vai furar, vai lixar, está ligado o coletor. Então o coletor é a ferramenta que mais trabalha.
Então, por isso que eu fiz questão de testar ele de forma contínua por longos períodos para poder dizer para você, sim, ele aguenta trabalhar de forma contínua. Agora, dito tudo isso, vamos às dicas finais sobre coletor de pó. Eu tive que botar a gravação na vertical para você enxergar todo o sistema montado aqui para eu conseguir explicar para você um pouquinho sobre essa primeira dica. A primeira coisa que você precisa entender é que isso aqui é o coletor de pó que é vendido com o saco que serve como reservatório, segundo o que a empresa orienta você a usar. Na minha visão, essa forma de utilização ela está errada, tá? Você não deve usar o coletor de pó dessa forma. Isso aqui não deve ser um reservatório, tá? O coletor de pó ele foi feito para usar da seguinte forma, como dispositivo de sucção. Então você precisa comprar ou construir um separador de partículas. No meu caso, está aqui um separador de partículas que pode ser do tipo Cyclone ou Ten Buffalo, e você pode construir isso com um balde plástico de uma forma muito simplificada. Tem um exemplo de como isso funciona lá naquele vídeo onde eu ensinei como construir um coletor de pó com o aspirador. Então o que vai acontecer? Aqui é a parte de sucção, ela está acoplada no separador. Então aqui eu tenho a mangueira que vai para as máquinas, aqui entra todo o resíduo, ele vem no separador, aqui ele é decantado, digamos assim, ela vai por gravidade para o reservatório, e só a poeira fininha é que vai subir, passar pela turbina e vir para cá, nesse saco coletor que serve como filtro, nesse caso aqui, e não como reservatório. Então você precisa construir um sistema parecido com isso, um separador de partículas para todo o resíduo ir para um reservatório e só a poeira fina vir para cá. Ao menos no meu entendimento, essa é a forma correta de você usar um coletor de pó, e não usando esse saco aqui como reservatório, tá? Para mim, isso é equivocado, e essa forma, essa configuração aqui, é a que eu considero ideal para você utilizar. É mais fácil de você dar manutenção, de você fazer a limpeza. Isso aqui, depois que está cheio, para você tirar a serragem aqui de dentro, limpar isso aqui, é literalmente um saco, tá? Então, monta um sistema com separação de partículas parecido com isso daqui, e você vai ser feliz com a sua coleta de pó. Segunda dica é em relação à utilização das peças que você vai fazer a sua tubulação. Se você vai fazer PVC, que nem aqui, eu fiz a saída aqui de PVC e depois uma mangueira flexível para acoplar aqui na parte do separador. Então se você vai usar PVC, você não usa essas curvas, esses joelhos aqui, com essa curva seca fechada aqui. Você sempre compra as curvas, os joelhos, suaves, como esse daqui, ó. Ela é uma curva um pouco maior para fazer, então isso aqui mantém um pouco mais da eficiência, digamos assim, dentro do sistema. Claro que nem aqui, um joelho só não vai afetar a eficiência do sistema de coleta a ponto de você se preocupar com isso. Mas sempre que você puder, opte por usar a curva suave e não essa mais fechada aqui, porque isso mantém, digamos assim, a performance do seu sistema. Bom, a terceira dica é em relação a esse saco aqui, que eu já comentei que é de um tecido, no meu entendimento, muito fino, então deveria ser uma malha um pouco mais fechada para evitar que a poeira saísse aqui dessa parte que serve originalmente como reservatório e num sistema como esse daqui como filtro. Então o que você faz? Você monta o separador de partículas para deixar todo o resíduo lá no reservatório, e isso aqui vai virar definitivamente um filtro. Então a poeira fina vai vir para cá, vai ser retida no filtro e sai só o ar limpo, digamos assim, para a sua oficina. Como esse tecido aqui não é o mais adequado para fazer isso, você soluciona da seguinte forma, você remove isso aqui, e no lugar daquele tecido fino que veio ali, você usa uma perna de calça jeans. Você pega uma calça jeans, aqui era a parte de cima, foi costurada, foi fechada, aqui com a abraçadeira você adapta aqui, ó, e isso aqui vai servir como filtro. Tá? Esse tecido aqui de uma calça jeans ele é mais fechado, a malha é mais fina um pouquinho, vai filtrar muito melhor a poeira fina que vai chegar até aqui do que aquele original do seu coletor de pó. Tá? Então pega uma perna de calça jeans, se for mais comprida aqui não tem problema nenhum, fecha uma parte e a outra você coloca aqui com a abraçadeira e o problema da poeira fica muito mais sob controle no seu sistema de coleta de pó. Bom, isso aqui já vai ser muito mais eficiente do que aquele saco, aquele tecido original que veio com o coletor. Mas se você quer mudar de nível, daí você vai partir para isso daqui. Isso aqui é um filtro de ar de caminhão, de Sprinter mais precisamente. A entrada dele aqui é de 100 mm, acopla certinho aqui no coletor. Daí o que eu fiz aqui, ó, para usar? Na parte de baixo eu furei esse filtro, coloquei um pedaço de PVC de 100 mm aqui e uma ponta aqui, um pedaço de garrafa PET transparente.
Caso eu não veja o meu reservatório encher, quando começar a vir serragem para cá, eu vejo ela cair aqui, então eu consigo parar o sistema antes de entupir todo o filtro aqui. Mas você vai acoplar esse filtro aqui no lugar daquele saco coletor. Bom, com isso aqui você vai criar um sistema de coleta de pó eficiente, porque todo o resíduo principal vai ficar no reservatório e o ar vai sair purinho, limpinho, para você respirar aí do lado das suas máquinas. É claro que isso nós estamos falando da poeira que vai entrar pelo sistema, o que fica no ar, jogado pela própria ferramenta, não entra nessa conta. Mas essa aqui é a configuração mais indicada, mais recomendada que você pode fazer para ter coleta de pó nas suas máquinas aí na sua oficina de marcenaria. Bom, por hoje é isso, espero que você tenha gostado do review e das dicas que eu passei aqui sobre coleta de pó. Qualquer dúvida que você tenha ficado, deixa um comentário e eu tento te ajudar dentro da minha disponibilidade. Se você quer que eu traga aqui para o canal review de outras máquinas da marca Ferrari, comenta qual que você gostaria aqui e eu entro em contato com eles lá e vejo a possibilidade de trazer esse conteúdo para vocês. E claro, muito obrigado à Ferrari Ferramentas por ter confiado no meu trabalho e ter possibilitado a produção desse conteúdo. A todos vocês aí, muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo.